Estamos ao vivo, começando mais um 15cast, eu, Alborguete Neto, e o meu parceiro Luciano Carvalho. Vamos conversar com ele, deputado federal Felipe Barros e pré-candidato ao Senado do Paraná. É isso mesmo, Felipe? Borguetinho, é isso mesmo. Quero cumprimentar você, parabenizar pelo trabalho que você faz no 15 Curitiba. Uma alegria estar aqui com vocês. Obrigado, Felipe. E aí, cara, correndo no estado do Paraná, você que é um deputado que se elegeu lá por Londrina e região, tá muito por aqui, por Curitiba agora. Como é que é isso aí? Tô ficando bastante aqui, tô animado. Tô rodando bastante, Alborguetinho. Tô viajando os 4 cantos do estado do Paraná. Nessas últimas 2 semanas que nós tivemos do chamado recesso parlamentar. Para mim não foi recesso. Continuei como presidente da Credem trabalhando nas pautas internacionais, mas também aqui no estado, rodando o estado. Rodei, nós passamos por mais de 30 cidades nessas últimas 2 semanas, encontrando com o povo, conversando com a população, falando com o time do PL, que é o segundo maior partido aqui do estado do Paraná. Então tô animado, tô rodando, tenho ouvido das próprias pessoas, né, a necessidade de nós renovarmos o nosso Senado Federal. Pois é isso que eu queria falar, porque, cara, você, nas pesquisas de Londrina para prefeito, estava em primeiro lugar. Acabou elegendo o seu candidato lá, que é o Thiago Amaral, né? E agora para o Senado você também vem aparecendo nas pesquisas em primeiro. Você vem ao Senado mesmo, tem essa vontade de ser senador. E outra, nas manifestações que aconteceu agora, tava um povo gritando senador, senador. Eu acho que isso deve ser muito satisfatório para um político ver a população gritando o seu nome em um cargo como o Senado, que é tão importante assim para o estado do Paraná. Né? É muito satisfatório mesmo. Foi uma surpresa para mim naquele momento que eu peguei o microfone no caminhão de som aqui na Boca Maldita, a população começar a gritar senador. Isso reflete, eu acho que um pouco o momento político que a gente vive. Sim. Eu tenho falado em todos os lugares por onde tenho passado da importância das eleições de Senado para o ano que vem. Nós estamos aí passando por um problema turbulento, principalmente em relação ao judiciário brasileiro. A instituição que pode corrigir o rumo disso é o Senado Federal. Uma parte considerável dos senadores do nosso país está dormindo em berço esplêndido e a população sabe exatamente aquilo que está acontecendo e sabe da importância da eleição do ano que vem, principalmente para senador. Se a gente pegar as eleições anteriores, normalmente o cargo de Senado é um dos últimos cargos que a população escolhe, né? Primeiro escolhe presidente da República, depois governador, depois deputado, depois escolhe senador. Sim. Eu acho que a eleição do ano que vem vai ser a primeira desses últimos anos que a população vai escolher primeiro o cargo de senador. Vai querer saber dos candidatos aquilo que pensa, aquilo que já fez, aquilo que não fez. Então é muito satisfatório para mim essa vinda minha para Curitiba nessa manifestação última que nós tivemos, mas também por todos os 4 cantos do Paraná que eu tenho rodado e as pessoas têm falado, Felipe, nós precisamos de você lá no Senado Federal. Pois é. Deputado, primeiramente agradecer a sua presença aqui no nosso 15cast. Estamos voltando depois de umas férias, né, Alborguete? Ficamos um tempo meio parado aí. E queria perguntar para o senhor o seguinte: o senhor é o 01 do Bolsonaro no Paraná. Várias pessoas se dizem o 01 do Bolsonaro, mas acreditamos que o senhor hoje é o 01 do Bolsonaro. O PL vai ter que alcançar o governo ou vai apoiar o candidato do Ratinho hoje que o PL está junto com a base do governador? Uma boa pergunta. A minha relação com o presidente Bolsonaro começa desde antes de eu ser vereador. Eu fazia ativismo pró-vida, era membro do movimento pró-vida lá de Londrina, aqui do Paraná, rodava o Brasil todo palestrando contra o aborto, contra a ideologia de gênero nas escolas. E nessas andanças pelo país, eu criei uma amizade com o Eduardo Bolsonaro e com o Jair Bolsonaro, à época, os 2 deputados federais, a ponto de que eu ia para Brasília e ficava hospedado no apartamento funcional deles. Depois fui eleito vereador em Londrina, levei o então deputado Jair Bolsonaro para Londrina. Foi quando, naquele momento, ele falou para mim: Felipe, você precisa ser candidato a deputado federal. Eu era vereador, estava pensando em sair candidato a deputado estadual lá atrás. Sim, exatamente. E aí ele me convenceu a sair candidato a deputado federal. E eu estive presente em todas as principais batalhas lá em Brasília, né? Fui membro da CPMI das fake news defendendo a liberdade de expressão. Depois fui líder do PSL, que era o nosso partido na época, líder inclusive naquele momento de reforma da Previdência, toda aquela confusão que a gente passou no início do governo. Depois fui relator do voto impresso, fui reeleito deputado. Então eu tenho esse histórico de luta pelo povo, que é o que eu acho que me credencia. É por isso que as pessoas têm pedido para que eu saia candidato ao Senado. Aqui no Paraná, nós temos uma excelente parceria com o governador Ratinho. O PL e o governador Ratinho foram parceiros nas eleições municipais. Nós estivemos juntos em vários municípios, aliás, nos grandes municípios, nos maiores municípios do Paraná. Via de regra, o PL e o governador caminharam juntos, né? Então, e administram hoje as maiores cidades do estado do Paraná. Então, aqui nós vamos caminhar junto com o candidato do governador.
Deputado, a gente consegue avaliar o mandato de deputado federal através do que o deputado, igual o senhor falou, presidiu, foi relator de projetos. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho nesse segundo mandato. O senhor está no segundo mandato, né? Segundo mandato. Nós estamos indo para 7 anos de mandato. Isso, exato. 4, 5, 6. Sexto ano. Sexto ano de mandato. O que o senhor, nesses 6 anos de mandato... 7, já estamos no terceiro ano desse segundo mandato. O que o senhor presidiu? O que o senhor foi relator de comissão? O que o senhor fez em Brasília? Boa pergunta. Então, assim, no meu primeiro mandato, eu fui selecionado como um dos cabeças do Congresso, logo no meu primeiro ano, porque naquele primeiro ano eu fui o líder do PSL, o nosso partido na época. Fui membro da CPMI das Fake News, defendendo a liberdade de expressão de todos nós, de vocês, jornalistas, de todo mundo. O que me rendeu, inclusive, um inquérito no Supremo Tribunal Federal, que está lá até hoje aberto. Depois fui relator do voto impresso, que é uma pauta do meu coração. Eu defendo o voto impresso com a contagem pública de votos, a impressora ali ao lado da urna eletrônica, para que o povo consiga materializar aquilo que ele digitou na urna eletrônica. Depois disso, agora já no segundo mandato, eu fui o líder da oposição ano passado inteiro, coordenando todo o trabalho da oposição na Câmara dos Deputados, junto com o senador Rogério Marinho, líder da oposição no Senado Federal, fazendo com que o ano passado foi um ano de muita articulação. O presidente Bolsonaro, quando me escolheu para ser líder da oposição, me deu uma missão. Felipe, aprove a anistia. A gente não conseguiu ainda aprovar a anistia, mas o que eu fiz? Eu conversei deputado por deputado dos partidos de centro e até alguns de centro-esquerda que ainda estavam na dúvida de votar anistia. De modo que eu tenho a convicção de que a anistia vai ser votada esse ano, mas os votos que nós teremos foi graças a esse trabalho que eu fiz como líder da oposição no ano passado. E no ano passado a gente enfrentou o PL da Globo, que a gente conseguiu rejeitar. A gente desmascarou as milícias digitais do PT, do Paulo Pimenta, então ministro da Secretaria de Comunicação. Isso tudo trabalho da liderança da oposição. E agora, nesse ano, estou como presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que era a comissão que o Eduardo Bolsonaro presidiria. Como ele está exilado nos Estados Unidos, ele me escolheu então para estar na presidência dessa, que é a principal comissão hoje da Câmara dos Deputados. A gente vê que você fez bastante coisa em Brasília, né? Sim. Aí fica aquela pergunta, né? Uma coisa engraçada a política, né? O Bolsonaro foi deputado federal. Sim. E ele nunca presidiu uma comissão, ou foi relator numa comissão, né? E virou presidente. Sim. É uma coisa engraçada de você pensar assim, né? Como é que a pessoa conseguiu ficar, acho que 20 e poucos anos como deputado, né? O pessoal falava deputado do baixo clero, na verdade, e não conseguiu. E o senhor já está aí, já pegando experiência, né? Eu acredito que é muito importante. Voltando ao assunto do PL Paraná, a gente viu que o Paulo Martins, que é o nosso atual vice-prefeito, Sim. né? Ele pegou e saiu do PL e foi pro Novo, porque quer ser candidato ao governo. O PL não abriria essa vaga para ele? Veja, eu gosto muito do Paulo. Para vocês terem ideia, quando eu fui vereador em Londrina, ele tinha acabado de assumir o mandato dele de deputado, ele foi para Londrina me ajudar na minha campanha de vereador. Então tenho uma excelente relação com ele. Aliás, lamento muito ele ter saído do PL. Quando ele nos procurou para falar sobre a possibilidade de sair ao governo, nós colocamos para ele aquilo que ele já sabia, da conjunção política de estarmos juntos com o candidato governador. E eu lembro de uma reunião do presidente Jacobo com o Paulo, em que o presidente Jacobo falou: Paulo, por mim está tudo certo. Só precisamos, então, do aval do governador. Já que existe essa conversa com o governador, esse alinhamento com o governador, para que estarmos juntos na eleição do ano que vem, a gente só precisa do aval do governador, mas o PL está de portas abertas para a sua candidatura. Aconteceu que, por diversas razões, ele optou, então, construir essa candidatura ou pré-candidatura pelo Novo e não ficar no PL construindo com o governador dentro do PL. Foi uma decisão individual. Eu lamento ele ter saído do PL, porque gosto dele, gosto do perfil do Paulo, um grande nome da direita, que esteve lá em Brasília como deputado defendendo as nossas bandeiras, mas tenho certeza que em algum momento estaremos juntos mais uma vez. Nós entrevistamos o Paulo mês passado, retrasado, nós entrevistamos o Paulo. Ele até falou que ele ficou um pouco magoado com o presidente Bolsonaro e com o PL por causa da campanha do segundo turno de Curitiba, aonde o presidente... eu não vi que o presidente declarou apoio, e não vi também o PL declarando nenhum apoio à Cristina, entendeu? Para mim, são amigos. Bolsonaro é amigo da Cristina, e no segundo turno ele em nenhum momento falou vote na Cristina, em nenhum momento a gente viu isso, mas a gente sentiu, o próprio Paulo falou para nós que ele ficou magoado com a atitude, né, do presidente naquele momento de apoiar
a Cristina. Foi um problema muito interno também da própria campanha. Da própria campanha. Diz que outros nomes, até o Paulo Martins citou o Greca, que meio que quis esconder ele da campanha e acabou que ele não apareceu muito no primeiro turno como o cara da direita, né? Então eu acho que isso foi um dos maiores problemas que daí ajudou a crescer a Cristina. Então, eu acho que isso deve continuar porque a Cristina vem também candidata ao Senado, né? Mas já vem perdendo apoio de grandes parceiros da direita, aqui em Curitiba pelo menos, eu não sei como está no estado, e você talvez deve enfrentar ela ao Senado e mais alguns outros candidatos que vêm, como o Deltan Dallagnol, que diz que também talvez não venha, né? Como que você avalia essa questão de são 2 vagas e grandes nomes da direita também para essas 2 vagas, né? Olha, Borghettino, eu não tenho receio nenhum de disputar a eleição contra quem quer que seja. Porque é aquilo que eu estava falando para vocês. A população tem acompanhado o meu trabalho e tem visto o quão eficiente é o nosso trabalho lá em Brasília. Eu não fico só falando em rede social e criticando. Exatamente. E atacando e batendo. Não, a gente tem coisa para mostrar, a gente tem resultado para mostrar para a população. Trabalho. Então, eu não tenho receio algum e eu tenho certeza que o povo do Paraná vai saber escolher os melhores nomes o ano que vem. Eu também tenho certeza de uma coisa, o povo do Paraná é de direita. Sua maciça maioria do povo do Paraná quer um Senado que se utilize das suas atribuições para corrigir os rumos do Brasil. Até porque a gente vê que os senadores, os atuais senadores do Paraná, a gente nunca viu, as pessoas nem sabem o rosto deles, porque eles não aparecem, não dão opinião, não tem uma opinião forte sobre qualquer outro tema. Eu acho que isso, as pessoas querem dar um tchau logo para esses caras, né? Porque cadê os senadores do Paraná? Você tem contato com eles? Como que funciona? Você como deputado, como que você avalia os nossos atuais senadores do Paraná? Borghettino, eu tenho ouvido, nessas últimas 2 semanas, vou citar exemplos concretos para vocês. Como eu estava falando para vocês, eu rodei mais de 30 municípios. Ouvi dos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Falei, eles falavam, quando nós vamos a Brasília, a gente não consegue nem tirar foto com os senadores do estado do Paraná. Então, agora nesse momento de tensão que a gente está vivendo, que os senadores precisam se posicionar contra o autoritarismo, principalmente do ministro Alexandre de Moraes, eu não vejo nenhuma posição um pouco mais firme dos senadores do estado do Paraná. Na semana passada nós tivemos ali as manifestações da oposição na Câmara e no Senado, uma obstrução legítima de todos nós. Eu não vi nenhum dos senadores do estado do Paraná ali nas articulações na semana anterior, na semana passada, trabalhando pela obstrução da Câmara dos Deputados e do Senado. E olha que eu fiquei na Câmara e ia para o Senado, ficava no Senado e voltava para a Câmara. Então, o povo do Paraná está vendo isso. E eu acho que por isso que cada vez mais as pessoas aqui do Paraná têm falado para eu me candidatar como senador do nosso estado. Hoje tem você, né, pré-candidato, que está falando para nós aqui, tem a Cristina. Quem mais que tem? Deltan diz que talvez não venha, não sabe como que tá a questão dele, jurídica, né? Olha, eu tenho uma amizade muito grande com o Deltan. Ele foi meu colega deputado lá em Brasília. A gente, aliás, era vizinho de gabinete um do outro. Tem uma relação boa, não só com ele, mas com o Lucas, que é o presidente do Novo aqui no estado do Paraná. E nós temos conversado bastante, quase que diariamente, sobre o cenário político do estado do Paraná, em busca de um alinhamento da direita aqui no estado. Então, assim, a conversa com o Novo vai muito bem. Em relação à pré-candidata Cristina Grêmio, ela naturalmente precisa enfrentar, em primeiro lugar, um obstáculo que é o seu próprio partido. O senador Álvaro Dias tem dito que ele também quer ser candidato. O Podemos faz parte da base de apoio do governador, faz parte de apoio da própria prefeitura do Eduardo Pimentel, que ela criticou bastante, inclusive. Então, eu acho que ela tem um problema interno que ela precisa resolver internamente antes de decidir a sua pré-candidatura. Exatamente. E o próprio Ratinho, né? Vamos dizer assim, a gente não sabe se ele é candidato ao Senado ou a presidente também, né? Isso também é uma coisa que lá na frente a gente vai saber, né? Ele tem que sair 6 meses antes. Tá rodando bem o nome do Ratinho? Você que tá em Brasília, como que tá chegando o nome dele lá como possível candidato, talvez da direita? Roda muito bem, Albertinho. O pessoal gosta muito do governador. Eu tenho falado bastante do governo Ratinho, como foi positivo para a população nesses últimos anos. A gente tem a questão do próprio Tarcísio com essa indecisão. O PL tem um plano A, que é o presidente Bolsonaro. Nós vamos trabalhar até o último momento para que ele seja o candidato. Se ele for candidato, eu acho que o Ratinho seria um excelente vice. Com certeza. E, Felipe, Bolsonaro
preso, né? Prisão domiciliar. Isso para a direita também, querendo ou não, um soco na cara, né? Do próprio ministro Alexandre de Moraes. Como que vocês estão avaliando isso? Você acha que a gente vai conseguir ter um Bolsonaro de fato candidato ou alguém da família dele? Como que é a sua articulação interna com a própria família do presidente? Olha, é uma injustiça o que estão fazendo com ele. Não havia razão nenhuma para prendê-lo preventivamente. Nós tivemos ali 2 ou 3 decisões do ministro Alexandre de Moraes, a primeira delas impondo medidas cautelares, proibindo ele de usar rede social, colocando tornozeleira nele, e foi uma decisão muito mal redigida. Se a gente pega a decisão, a gente não sabia se ele podia ou não podia dar entrevista, se ele podia se manifestar, se não podia se manifestar. A defesa dele embargou a decisão, né? Pediu para Alexandre de Moraes se explicar um pouco mais. Sim. Daí veio uma segunda decisão, dizendo nessa segunda decisão de que em nenhum momento ele estava proibido de se manifestar publicamente, inclusive em manifestações, desde que cumpridos os horários pré-determinados. Às 19 horas já tinha que estar na casa dele, enfim. Só que ele não podia usar a rede social por ele ou por terceiro. Daí prenderam ele preventivamente porque ele se manifestou virtualmente na manifestação da Avenida Paulista. Então, mas a própria a decisão do ministro Alexandre falava que ele podia se manifestar cumpridos os horários pré-estabelecidos. Sim. Mas aí disseram que não, foi preso por conta do uso das redes sociais por terceiras pessoas. Agora, como que ele vai controlar quem publica imagem, foto, vídeo dele e quem não publica? É uma falta de compreensão da dinâmica das redes sociais, que na minha opinião foi proposital justamente para prender ele preventivamente. Agora, como o clima está muito ruim, e me parece que pela própria imprensa está noticiando que existe um certo desconforto de outros ministros com a prisão do presidente Bolsonaro, pode ser que nessas próximas semanas ele saia dessa prisão preventiva. Sim. A defesa dele vai agravar, tem falado bastante com o Flávio, com o próprio Eduardo. A defesa deve fazer o recurso e eu acho que o Supremo pode ser que solte. E o Eduardo? Ele volta ou vai largar mesmo ser deputado? Olha, ele tem falado que só volta ao Brasil no momento em que todas essas injustiças forem corrigidas, todos os inquéritos ilegais forem arquivados. Então, conhecendo o Eduardo, sendo amigo dele, conversando com ele com certa frequência, essa é uma decisão extremamente de foro íntimo dele, né? Ele está lá com a família, levou a esposa, levou filhos, está lá. Eu acho que ele também ainda não se decidiu se volta ou se fica. Falando disso, a gente tem a inoperância do governo Lula, que, sob a taxação, não sentou em nenhum momento para conversar com os Estados Unidos. Como que você acha que o Brasil e o Paraná devem trabalhar essa questão da taxação, porque acaba prejudicando muitos empresários aqui do nosso estado? É importante a gente entender o contexto dessa taxação. Para quem está nos acompanhando, o Lula, no período eleitoral dos Estados Unidos, declarou apoio a Kamala Harris e xingou o Trump de nazista. Sim. Depois, a dona Janja, primeira-dama, foi para os Estados Unidos e mandou o Elon Musk para aquele lugar. Elon Musk que ficou como um dos principais secretários ministros do governo Trump. A primeira vez que eu fui... Né? Hoje tá brigado com o Trump, né? Hoje estão brigados. Estão bem brigados. Mas teve até uma fala do DJ Vance ontem, pedindo pro Elon Musk voltar ao movimento MAGA e tudo mais. Eu acho que vão se reconciliar, vão voltar às pazes. Depois da eleição, o governo Lula não fez nenhum movimento dando parabéns ou buscando diálogo com o Trump. Mandaram uma mísera cartinha que o ministro Mauro Vieira falou na Comissão de Relações Exteriores que mandou. Foi a única correspondência que fizeram. Mandaram uma cartinha protocolar dando parabéns pela vitória. Quando eu fui para os Estados Unidos, logo após a eleição do Trump, eu conversei com a embaixada brasileira lá em Washington e os funcionários lá da embaixada disseram para mim que era uma orientação expressa do Itamaraty para que ninguém da embaixada brasileira em Washington fizesse diálogo com ninguém da equipe de transição do Trump. Então o Lula cavou essa falta. Por que o Lula cavou isso? A culpa da crise econômica do Brasil até agora era do Banco Central. O Lula, para 4 cantos, falava que a culpa era do Roberto Campos Neto, Sim. que estava aumentando os juros. Como ele tirou o mandato do Roberto Campos Neto, venceu e ele colocou o Galípolo no lugar, ele não pode mais colocar a culpa no Banco Central. Né? Porque é o indicado dele que está lá, inclusive fazendo a mesma política do Roberto Campos Neto de aumento de juros. Então o Lula tem que arranjar um culpado externo, dessa vez, para a crise econômica brasileira. Na maior cara de pau
no maior estilo venezuelano e cubano, que tudo é culpa do embargo econômico norte-americano. Sim. É isso que o Lula está fazendo. Esse discurso de soberania do Lula, vamos defender o Brasil, isso não cola. Isso não... Até porque na semana passada a gente ouviu na Comissão de Relações Exteriores o Mike Pence, que demonstrou por A mais B como o Partido Democrata interferiu nas eleições aqui do Brasil de 2022 para favorecer o Lula. Então eles não podem falar de soberania. Eu estava assistindo essa sessão de vocês lá na comissão. Ele falou, mas não mostrou nada também, né? Uma prova, assim, dizendo que como foi feito, né? Como que ele interviu. Ele falou que teve... Porque ele foi do governo Trump passado, né? Ele foi do governo Trump. Primeiro mandato do Trump. Ele ficou fora, vamos dizer, ele ficou fora do governo, como os democratas venceram a eleição, e agora que o republicano voltou, ele voltou ao governo. Ele tá fora do governo. Tá fora do governo? Ele não voltou ainda. Não voltou? Não. Tá. Mas ele também não mostrou. Ele falou que teve participação, que naqueles sites de verificação. As agências de checagem, né? Que eu, particularmente, acho que tem que existir uma agência de checagem. Por quê? Porque ninguém aguenta mais na internet fake news. Mentira. Eu acho que política se faz com mentira. E, infelizmente, tinha muita mentira na internet. Tanto da esquerda como da direita. Eu acho que a gente tem que pensar em governar. Quando a pessoa vira presidente, ela não vai governar igual o Trump está fazendo nos Estados Unidos. Estou governando para os republicanos. Não, você está governando para os americanos, para todo mundo. E a taxação, minha opinião sobre taxação, o Trump já tinha falado que ia fazer taxação na época da campanha dele. O povo americano esperava. Quem mais vai sofrer, na minha opinião, vai ser o povo americano, com a taxação, porque quem está pagando mais caro pelo produto vai ser eles. O produto vai chegar para eles, porque eles não vão abrir mão de comer a carne brasileira, vão comer menos carne brasileira. Mas eles vão continuar comendo a carne brasileira. Ninguém abre mão de, vamos dizer assim, um suco de laranja. Até que o suco de laranja ficou fora da taxação, né? Inicialmente ele ficou fora dos 50% ali. E eu acredito que o que o Trump está fazendo, ele está jogando cada vez mais o Brasil para a China, para a Índia. Porque eu acho que ontem, semana passada, acho que foi sexta-feira ou sábado, o Lula ficou 40 minutos conversando com o Putin. E com o presidente da Índia também, que agora parece que eles querem fazer um acordo via BRICS. Não é mais um acordo Brasil-Estados Unidos. Eles querem fazer um acordo pro BRICS inteiro, porque o BRICS hoje a gente tem quase metade da população mundial dentro do BRICS. E acho que dá 39% do PIB mundial. Então é um poder muito... Só que também é acreditado. O BRICS não começou no governo agora. O problema não é o BRICS. O BRICS já vem há muitos anos. O problema é a utilização do BRICS como um instrumento anti-americano. Quando o Lula falou da desdolarização, o Lavrov, que é o ministro das Relações Exteriores da Rússia, correu para a imprensa russa e dizia, essa ideia foi do Lula, não foi minha não. Né? Ou seja, tá tirando dele da reta. Sim. O problema é a utilização do BRICS como um instrumento anti-americano, que o próprio Xi Jinping disse que não é a ideia do BRICS. Né? Então, você veja, o Lula está senil. Agora, essa questão toda envolvendo as tarifas, você vê, os Estados Unidos têm um conceito um pouco diferente do papel ou da relação do Estado com a economia local. O Estado norte-americano, de fato, protege, incentiva e fomenta a indústria local, porque é a indústria local que gera emprego e renda. Então, esse movimento do Trump é justamente para fomentar o surgimento ou o fortalecimento de novas indústrias nos Estados Unidos e geração de emprego e renda. Eu acho que é esse movimento que a gente vai começar a ver agora, nesses próximos meses. Você vê, aqui no próprio Brasil, a Tauro já cogita mudar a sua indústria, tirar aqui do Brasil para ir para os Estados Unidos. Outras indústrias de outros lugares do mundo também pensam em fazer o mesmo. O que ele está fazendo? Atraindo essas indústrias para os Estados Unidos, para o território norte-americano. Então é um movimento, no meu ponto de vista, inteligente, geopolítico, que remete, inclusive, ao conceito de economia, que não é esse conceito neoliberal que muitos estão acostumados, mas esse conceito de que o Estado tem que, de fato, fomentar a geração de empregos, criar um ambiente propício para atrair indústrias, etc. É curioso. Eu acho que o Lula errou muito em não ter estabelecido um diálogo com o Trump, como, por exemplo, a presidente do México fez, a própria Índia fez, outros países do BRICS também fizeram, e o Lula sendo utilizado como bucha de canhão desses que estão descontentes com a política do Trump. Agora, a política internacional é pragmatismo. O Lula pode ter feito
campanha para Kamala Harris, como o presidente Bolsonaro e nós fizemos campanha para o Trump. Mas depois de eleito, meu irmão, tinha que sentar na mesa, negociar e conversar. Sentar e conversar, exatamente. Felipe, você pode explicar pra gente, a comissão vai votar a PL das ONGs. O que é a PL das ONGs e qual o impacto que vai ter? Hoje a gente tem um problema muito sério no nosso país, que são ONGs. O nome é Organização Não Governamental, Sim. mas que só de nome, né? Porque algumas dessas ONGs recebem dinheiro de outros países que têm outros interesses no nosso país. Isso é muito marcante, principalmente no norte do país, com aquelas ONGs ambientalistas. Você vai construir uma rua, uma estrada, uma rodovia, entra uma ONG ambientalista alegando que tem um não sei o quê e entra com denúncia do Ministério Público, o Ministério Público vai lá, entra com ação na justiça, proíbe o desenvolvimento do lugar. Acontece que a geopolítica hoje mudou. Os países se utilizam do soft power de cada um deles, bancando financeiramente parte dessas ONGs para que o interesse deles prevaleçam e não o interesse do povo brasileiro. Né? Então, uma das coisas que o Mike Benz revelou, e eu vou respeitosamente discordar, porque ele falou por quase 2 horas, mostrou prova pra caramba, como você disse, ele era funcionário do Departamento de Estado, saiu depois do primeiro mandato do Trump, então ele fala com a bagagem de quem já esteve lá, e o cargo que ele ocupava era justamente o cargo que fazia os repasses da USAID para ONGs de vários lugares Sim. do mundo. Então, o próprio depoimento dele já é assim, muito impactante. Né? Então, qual que é a ideia do projeto de lei das ONGs? É a gente cortar essa intromissão indevida de outros países na política nacional, na política doméstica brasileira. Um partido político, pela lei hoje, não pode receber dinheiro de fora do país. Nem um partido político, nem um candidato, a gente não pode receber dinheiro de fora do país. Por que ONGs recebem dinheiro de fora do país para fazer política? Sim. Não faz sentido nenhum. Uma das coisas que o Mike Benz revelou foi justamente o envio de dinheiro da USAID para sindicatos brasileiros. Todo mundo sabe para quem que os sindicatos trabalharam nas eleições. Todo mundo lá fazendo L. Claramente. Então, assim, eles estão sendo financiados por países para fazer militância política dentro do nosso país. É uma burla da lei eleitoral, que proíbe os partidos de receberem dinheiro. Mas isso sempre aconteceu, na verdade, né? De vir dinheiro de fora, né? Se a gente pegar... Sempre. Se a gente pegar 64... Sim. Os americanos financiaram o golpe que foi dado no Brasil contra o Jango. Para quê? Para não ter o medo de virar se a gente tivesse um país comunista. Porque Cuba, do lado deles, tinha virado comunista uns anos antes. Eles pegaram e financiaram. A gente pegar a história, hoje em dia a documentação está livre para as pessoas ver a documentação, vai ver. Os americanos financiaram naquela época a mídia toda para não acontecer aquilo. Sim. Mas, Felipe, eu queria entender uma coisa de Brasília que é bem... falam bastante e acho que a população não entende muito bem. Emenda secreta. Como é que funciona essas emendas secretas? Boa pergunta. Isso é uma confusão danada. Olha, é o seguinte. Todo parlamentar, deputado, senador... Olha, vamos partir do zero. Nós temos a lei orçamentária. Na lei orçamentária, o governo federal manda para o parlamento falando eu vou arrecadar tanto e vou gastar assim, assado. O parlamento faz as alterações nessa lei orçamentária. Então, o parlamento vai falar, governo, eu quero que você não gaste tanto com isso e gaste com essa obra. Não gaste tanto com isso, gaste com essa obra. Esse é o papel do parlamento. Então, as emendas são alterações na lei eleitoral que os parlamentares fazem para destinar parte dos recursos para as suas bases, para os seus estados, para fazer obras com o governo arrecadado pelo governo federal para o seu estado. Isso é a emenda. O governo Bolsonaro, em 2019, nós aprovamos a impositividade dessas emendas. O que isso significa? Que a partir de 2019, todas essas emendas são obrigatoriamente pagas pelo governo federal. O que acontecia antes? O parlamento fazia essas alterações e chegava o governo, o ministro da Casa Civil do presidente da República e falava, esse deputado aqui fez essa emenda, pediu para mandar 2 milhões de reais para Curitiba para construir uma creche. Só que esse deputado aqui não está votando com a gente, então a gente não vai pagar essa emenda. Então o presidente Bolsonaro fortaleceu o parlamento e falou, não, independente do partido político, independente da votação, o governo federal vai pagar as emendas dos deputados e dos senadores. E aí essa é a impositividade das emendas. Num dado momento, além das emendas impositivas, o governo foi auxiliando aqueles deputados que também votavam junto com a base. Bateram muito no governo, no presidente Bolsonaro, dizendo que essas eram as emendas do orçamento secreto.
Na verdade, não era secreto, porque você tinha uma certa rastreabilidade de cada uma delas. Você tinha o começo e o fim. Ó, o deputado tal mandou para tal lugar e o fim é esse, município tal, o prefeito fez a licitação, a obra está ali. Agora, esse cenário que é realmente secreto. Porque além dessas emendas impositivas, que tem total transparência e rastreabilidade, basta entrar no meu portal e no portal de cada um da Câmara dos Deputados que você vai ver para onde cada um mandou a emenda. Agora, estão todas essas emendas do chamado orçamento secreto centralizadas na Casa Civil. Então a Casa Civil pega alguns deputados, vocês estão votando junto comigo, estou te dando tanto, vai lá no ministério tal, coloca lá para onde você quer mandar. É dinheiro que sai, vai direto para o município, só que não tem rastreabilidade, você não consegue saber quem é o autor dessa emenda. Você não consegue falar, foi o Felipe que mandou esse recurso para o município tal. Então, assim, quando o ministro Flávio Dino deu aquela decisão, exigindo transparência e rastreabilidade, eu concordei 100% e continuo concordando com a decisão dele. É dinheiro público tem que ser transparente, tem que ser rastreável. Com certeza. Eu também sou favorável às emendas, eu acho que é um instrumento importante para a gente atender municípios, principalmente os municípios pequenos que dependem do prefeito ficar passando chapéu para fechar a conta no final do ano. Então eu acho que a decisão do ministro Dino deu um bom encaminhamento para o impasse que estava. É emenda? Então tem que ter transparência e tem que ter rastreabilidade. O povo precisa saber quem está mandando, por que está mandando, tem que ter critérios objetivos e tem que saber no final da linha se a obra foi efetivamente realizada. Não, e é um absurdo. Eu tava vendo que tem deputado que manda para outro estado. Essa semana passada mostraram uma empresa lá de esportes, né? De esportes, não sei que esporte eles praticam, né? Tava recebendo milhões. Mas deputado do Nordeste mandando pro Rio de Janeiro, deputado do Rio Grande do Sul. Não faz sentido nenhum. Porque se a ideia da emenda é você atender o estado ao qual você representa, tem que ser do estado. Que é o papel do deputado, na verdade, claro. né? Ele é eleito para representar o seu estado. Só tem uma exceção que eu acho que vale, que é no caso de uma calamidade. grande tragédia, como por exemplo aconteceu no Rio Grande do Sul, que vários deputados mandaram emendas pro Rio Grande do Sul, daí eu acho que vale atender outro estado. Mas via de regra tem que ser no estado que você se elege, né? Não tem lógica você mandar, vamos dizer assim, pegar dinheiro e mandar pro Nordeste. A gente sabe que eles precisam, mas quem tem que mas pegar... Mas estão bem representados, estão com bastante deputado lá. Muito deputado lá pra fazer isso. A gente tem que atender o que a gente conhece. Até por isso que eu sou contra esse negócio de você, a pessoa mudar de estado para ser candidato. Eu acho que deveria, no mínimo, a pessoa mudar de ser candidato em outro estado 4 anos. Porque é um absurdo a pessoa querer ser candidato em outro estado sem conhecer o estado. Não conhece os problemas do estado. Então, o senhor é deputado do Paraná. Você conhece 399 municípios. Não conhece todos, mas a maioria, as demandas, os problemas. Quer ser senador por quê? Porque o papel do senador é o quê em Brasília? Representar o estado. O papel do senador é representar o estado. O deputado representa as pessoas, o eleitor. Então, eu acredito que é um absurdo. E quando o Flávio Dino fez isso, o ministro Flávio Dino fez isso, eu também concordei 100%. Dinheiro público tem que saber sai daqui aonde vai. Porque é o dinheiro nosso, é o imposto que nós estamos pagando. Não, e eu gostei da decisão do Dino, porque no final das contas desmascara o próprio Lula. Porque o Lula nos debates falava que ia acabar com o orçamento secreto. Aumentou, quase que dobrou o tal do orçamento secreto. E estava fazendo sem transparência e rastreabilidade. Depois da decisão do ministro Dino, daí teve que ter transparência. Entrando nessa parte de dinheiro público, né? Fundo eleitoral. O senhor é a favor? Eu sou favorável. Mas esse valor de 5 bilhões? Não, eu acho que tem que ser um valor menor e sou favorável também a que pessoas jurídicas voltem a fazer doações como era no passado. Sim. Eu acho que o Supremo baniu, né, toda vez que o Supremo resolve fazer política, dá errado, né? O Supremo baniu, através de decisão judicial, a doação de pessoas jurídicas para candidatos. Ele estava naquele contexto de escândalos de corrupção, em que o empresário bancava quase que dos 100, 200 deputados. Sim. Né? Então, mas eu acho que a decisão foi equivocada. A bancada JBS, né? Que tinha. Mas continua tendo. A única coisa é que agora é por fora e não por dentro. Exatamente. Então, eu acho que tinha que ter, como funciona em outros países, pessoas jurídicas, ou seja, empresas, poderiam doar, não para candidatos, mas para partidos. Porque daí um empresário gosta do PL, gosta do estatuto do PL, da postura do PL, doa pro PL. Sim. E aí o PL distribui para os candidatos. Né? Eu acho que talvez corrigiria aquilo que o Supremo tentou corrigir, mas exagerou na dose. Né? E também a gente diminuiria o valor do fundo eleitoral, que é altíssimo. Mas aí não tira...
ia tirar a finalidade da eleição de ser uma eleição igual para todo mundo, a gente pegar a eleição de vereador em Curitiba. A vereadora do seu partido, que é presidente do PL municipal, ela é feminino, ela recebeu R$500 mil. Se você pegar quantos candidatos receberam R$500 mil dentro do próprio PL, você não acaba... eu acho que teria que ser assim também, concordo com o senhor nessa parte do partido receber o dinheiro, mas proporcional. A todo candidato ser igual, porque a partir do momento que você pega uma eleição de vereador em Curitiba que tinha 39 candidatos dentro de um partido... E no próprio PP, do qual você faz parte. Sim. Vamos dizer assim, um recebe 10 mil, outro recebe 300. A disputa muda, porque a pessoa fala, mas o dinheiro não faz. O dinheiro faz muita diferença numa campanha. Faz porque você vai ter um material melhor, você vai poder aparecer mais, ainda mais hoje em dia com a rede social, porque você paga. A rede social é caro. Você vai fazer um anúncio na rede social, é uma fortuna. Então, eu acredito que teria que ter o financiamento privado, o financiamento público, só que a gente precisava limitar mais o custo de uma campanha eleitoral e também dentro do próprio partido. Nós vamos ter esse valor X, nós vamos dividir igual para todo mundo. Sim. Esse negócio de você escolher, eu vou escolher que aquele vou ganhar mais. A chance dele ser é muito maior, Felipe. É que tem algumas variáveis nesse debate. Eu, em tese, até concordo contigo, mas eu acho que na prática isso seria muito difícil de acontecer. Porque, você veja, por que um partido investe mais em um do que no outro? Normalmente porque esse um tem mais chance de entrar, tem mais chance de puxar voto. Ao puxar voto, né? Ele arrasta mais candidatos. No caso da Carlise, por exemplo, que é a nossa vereadora aqui de Curitiba. Aí entra uma segunda variável, que é a tal da cota feminina. Né, que é a obrigação dos partidos gastarem 30% de tudo que recebem com as candidaturas femininas. Toda vez que a gente coloca esse debate lá na Câmara, dá uma confusão danada, né? As próprias deputadas do PL, algumas são favoráveis à existência da cota, outras são completamente contrárias, né, que acham que tem que ir para disputa em pé de igualdade com qualquer candidato. Sim. Né? Então, eu acho que existem algumas variáveis que fazem com que o nosso sistema eleitoral precisaria ser, na verdade, refundado, irmão. Né? Porque eu defendo, por exemplo, o voto chamado distritão. Distritão são os mais votados do estado. Você pega lá, nós somos em 30 deputados federais. Então quem se elegeria? Os 30 mais votados do estado. Justo. Alguns defendem também o voto distrital, em que você dividiria o Paraná por distritos e faria uma campanha ali só no teu território, que é, de certo modo, uma forma até de baratear o custo de uma campanha. Mas eu não gosto muito do voto distrital, porque ele tende a acabar com o voto ideológico. E o coronelismo também, né? Porque, exatamente, assim, vai prevalecer o coronelismo. Da cidade, ele vai se eleger, só que vai comprar todas as lideranças da região e vai... Né? Então... Mas o senhor falou desse negócio do 30% do valor para as mulheres. Feminina. Só que aquele ditado, tinha 30% de candidato de mulheres também. Vamos dizer assim, uma pegou 500 mil e as outras, entende? Por isso que eu acho que deveria existir uma lei, o senhor é deputado federal hoje, sim, pensar um pouco dentro do Congresso e proporcionar uma justiça numa eleição. Eu fui candidato a vereador, eu falo por causa que a gente vê... Experiência própria. Quando eu fui candidato a vereador, eu não recebi nada do partido. Na minha primeira campanha de deputado federal, também zero. Mas eu falo, se fosse voto distrital, eu seria vereador hoje. Você fez quantos votos? Eu fiz 3.877 votos. Foi bem votado. Foi super bem votado. Mas eu moro no SIC. No SIC, eu fui o terceiro no SIC. Eu só perdi para 2 vereadores eleitos. Então quer dizer o quê? O SIC, pelo tamanho da cidade industrial, ela teria feito 5 vereadores, vamos dizer assim, proporcional 4 a 5. Eu estaria dentro se fosse voto distrital, entende? Sim. Mas eu também não sou a favor do voto distrital por causa disso. Porque se a gente analisar aqui um voto distrital, aquela pessoa que tem muito dinheiro, infelizmente, a fiscalização não funciona tão bem como deveria, a pessoa vai comprar o voto e vai se eleger também, porque infelizmente o interesse também, né? Esse é um problema. Mas eu acredito que a gente precisa ter uma mudança na lei, porque é injusto você ver uma pessoa, eu sou o queridinho do partido, eu vou pegar uma fortuna para fazer uma campanha. Você não é o queridinho porque você tem pensa um pouco diferente às vezes, você vai receber o mínimo igual a todo mundo, entende? Então isso é errado. Eu acho que uma eleição para ser justa tem que ser todo mundo as mesmas armas, né? Não é, né? Você tá querendo socializar o dinheiro. Você quer todo mundo recebendo igual. Tudo igual. Não, ser justo. Falando de bastidores... Não, eu tô brincando com você. Eu entendo isso que você tá falando. Eu só acho que é difícil de aplicar na prática numa eleição. Exatamente. Falando, as pessoas gostam de gestão, os nossos ouvintes gostam de gestão, mas também gostam de bastidores. Como é que tá a chapa do PL para deputado estadual e federal? Quantas cadeiras o PL pretende fazer? Não sei se você está tomando conta disso, mas enfim. Eu e o Jacobo, que é o presidente estadual, nós estamos tomando conta disso. E vou falar aqui, Borgatinho, se não acontecer, eu tô te devendo uma gelada. Fechou. O PL vai eleger pelo menos 8 deputados estaduais e vamos subir de 3 para 4 deputados federais na próxima. Nós estamos fazendo uma chapa muito forte.
Nós temos, além dos deputados estaduais e federais já de mandato, nós estamos trazendo outros nomes. Nós, para deputado estadual, temos de 10 a 15 ex-prefeitos que acabaram o mandato agora e que serão candidatos a deputado estadual. Vamos trazer outros 2 ou 3 deputados federais também de mandato, junto com outros nomes, principalmente de voto de opinião, para serem puxadores de voto para federal. Então, nós vamos fazer chapa forte de 8, pelo menos 8 estaduais, vamos dobrar, e de federal, que nós fizemos 3 na última, vamos para 4. Deputado, é um assunto, acho que bem polêmico em Brasília. Tá com pau. Gosto dos assuntos polêmicos. Vamos falar de polêmica, senão não tem graça também. Essa lei do imposto de renda aí, dos R$5.000, o senhor é a favor, o senhor é contra? Sou favorável, mas o PL vai fazer uma emenda aumentando de 5 para R$10.000. Mas tem como pagar, muito vamos dizer defasado. assim? Tem que ter, só o governo reduzir os custos, fazer a reforma administrativa, fazer o dever de casa, que tem dinheiro. Não tem dinheiro pra ficar pagando viagem pra Janja, pra cima e pra baixo, pro Lula, viajar. O Correio também, né? Agora entrando numa parte, né? O que eles fizeram com o Correio? O Correio, o Bolsonaro entregou superavitário, o Correio tá com prejuízo. O presidente pediu pra sair, né? Eu vi na imprensa que ele pediu pra sair. Tá devendo. Má gestão, corrupção, certamente tem corrupção. Se fizer uma nova CPI, o mensalão surgiu do CPI dos Correios lá 15 anos atrás, né? Se fizer uma nova CPI dos Correios, vai identificar corrupção, não tenho a menor dúvida disso. Taxa da buzinha, o senhor é a favor ou o senhor é contra? Sou contra, completamente contra. Alguns empresários, inclusive brasileiros, que são até de direita, falaram que são favoráveis, mas eu sou completamente contra. Completamente contra. Na verdade, ela é injusta, né? Porque se você for pra fora, você pode gastar quantos dólares lá fora? Trazendo de mercadoria. Agora a pessoa que vai comprar $50, vamos dizer assim, vai comprar hoje nada lá fora, aí a pessoa já tem um imposto em cima. Acaba quebrando aquela pessoa que compra pouquinho também. Eu acho que tinha que limitar. Vamos fazer uma limitação, tudo bem. Mas $500 também. Igual a pessoa que pode trazer de fora. A pessoa pode ir para fora, vai trazer $500. A pessoa aqui dentro vai ter que comprar $50. Tem vários dos empresários que vendem aqui, que na época defendiam a taxação, importam da China. Então, não faz sentido nenhum. Importam da China. Na verdade, ele quer vender, né? Ele quer vender, ter a margem. A gente vê o nosso amigo Santa Catarina aqui, né? Tá rico, mas cada vez mais rico e ele faz isso, né? Quantos contêineres chegam em Itajaí, Paranaguá todo dia da van? Por isso que eu sou completamente contra a taxação. Felipe, voltando para bastidores, também é algo que está se falando muito. Governo do Estado do Paraná. Temos Alexandre Cury, Guto Silva e Sérgio Moro. Você acha que o governador Ratinho Júnior vai sentar todo mundo numa mesa e vai sair um candidato, um vice? O PL está se posicionando como quanto a isso? Eu acho que a tendência... Deputado, antes de você responder essa, você esqueceu o Paulo Martins, agora também candidato. Novo. Greca também. Mas que candidato até agora tá no PSD também. Também tá no PSD. O cenário tá nebuloso. Mas olha só, eu tenho certeza que até o final desse ano, começo do ano que vem, no máximo, o governador vai chamar todos os partidos que compõem a sua base de apoio, dentre elas o PL, como eu já disse para vocês, nós estaremos junto com o governador. Sim. E desses nomes que a gente estava comentando agora, vai sair o candidato a governo e o candidato a vice-governador. E nós temos 2 vagas de Senado, então um outro nome para a vaga de Senado que ainda falta. Eu tenho certeza que até o final do ano, como todos os partidos, gente, estão na base do governador, e ele tem atendido não só a população, mas tem feito um excelente governo junto com esses partidos. Eu tenho certeza que até o final do ano ele vai, dentro desses nomes, chamar todo mundo para conversar e vai pegar pesquisa, o Borghettini. Quem tiver... Números. Eu só não sei como que fica a situação do senador Sérgio Moro. Sim. Acho que, pelo que eu tenho ouvido, ele vai estar de um lado e nós de outro. Mas analisando, eu vejo que o Ratinho vai acabar abrindo para todo mundo ser candidato. Por quê? Sérgio Moro hoje já está aparecendo com 40 e poucos % nas pesquisas. Mas é o nome mais famoso, né? O que mais aparece na pesquisa. Ainda o Ratinho pegou o candidato dele na mão e levou para o interior também. A gente sabe a força do Ratinho. O governador está com 85% de aprovação. A partir do momento que ele falar fulano é meu candidato, o fulano cresce. Mas vamos dizer, o Sérgio Moro está muito perto. Vamos fazer os 50% ali. A esquerda vai lançar um candidato para fazer 10%. E eles não têm nem candidato hoje, na verdade, né? Porque ninguém quer perder a chance de ser deputado. O PT... O único, talvez, que eu acho que pode ser candidato pela esquerda é o Enio, né? Que já está sem mandato, está lá na Itaipu, mas também vai largar aquela teta gorda que é Itaipu. Você acha que ele, com certeza, não quer sair de Itaipu. Quer ficar lá. Itaipu, acho que é um dos melhores cargos que tem de governabilidade no Brasil. É Itaipu. Deputado aqui, ninguém quer ser candidato.
Porque não vai ganhar, sabe que não vai ganhar e vai ficar sem mandato. Então, o PDT tá com o Requião Filho também. Eu acredito que lá na frente o Requião Filho vai falar, puta, a chance de eleição é muito grande e vou vir candidato numa eleição que não vou ganhar. O PT rachou com o Zeca Dirceu e com o PT... O Arilson. Não, eles conseguiram fazer até na eleição deles, né? Tá dando rolo, diz que compraram voto, né? Não sei se vocês viram isso. Até na eleição interna deles, os caras estão brigando. Me chama a atenção eles usarem urna eletrônica, né? Não, mas aí eu vou falar pro senhor porque eu li sobre Pode isso. chamar de você. Você eu vou falar então, Felipe. A urna, pra você pegar a urna pra fazer... Você tem que ter autorização do TSE. E todos os estados. Parece que teve estado que não... O TRE do estado que autoriza, na verdade, não liberou. Aí pra não fazer uma eleição diferente num lugar e outro, até concordo nessa parte que eles fizeram no papel. Eu até li isso aí, até porque eu também achei estranho. Falei, por que não fizeram com a urna eletrônica, né? Eu, sinceramente, acredito na urna eletrônica. Eu também. Eu só acho que é natural da democracia, deveria ser natural, porque esse assunto virou um tabu. Mas o eleitor, ele tem que ter a garantia de que o voto foi registrado, apurado e totalizado corretamente. Se a gente pegar todos os acadêmicos que estudam o uso de tecnologia em sistemas eleitorais, eles falam do princípio da independência do software, que significa que o resultado tem que ser oferido de modo que não dependa do próprio software a oferição desse resultado. Ou seja, você tem que ter a materialização do voto, mesmo que seja para fazer uma contagem depois por amostragem, mas um método de contagem de voto que não dependa do software para garantir a lisura de um processo eleitoral. Não, e eles, na verdade, é uma coisa... Essa briga, quando começou, se a gente parasse a pensar, se eles pegassem um orçamento todo ano e começassem a comprar impressora, já tinha... Quantos por cento das urnas eletrônicas já estavam com impressora? Hoje, num processo eleitoral, se utiliza mais ou menos 500 mil urnas eletrônicas. 535, 545. Não lembro exatamente o número, mas é por volta disso. O TSE tem recurso, o governo federal tem recurso, tanto é que quando eu fui o relator, o próprio presidente Bolsonaro, na época, falou, não se preocupem com a questão financeira que, se o Congresso aprovar, a gente coloca o recurso. Claro, isso precisa de tempo, né? Não é qualquer empresa que tem 500 mil urnas para vender. Né? Mas então você tem que fazer, na verdade, claro. Né? 10% esse ano, 10% no outro ano. Sabe como que é na Índia? Na Índia, que é uma eleição bem maior do que a nossa, no dia da eleição, os partidos políticos, junto com a autoridade eleitoral, selecionam quais impressoras elas querem acoplar a uma urna. Então não é 100% das urnas que tem a impressora. Sim. Mas no dia da eleição, os partidos pegam e falam, eu quero que coloque uma impressora naquela e naquela. O outro partido fala, eu quero naquela e naquela. Só para ter uma base. Uma amostragem. Uma amostragem, exatamente. Acho que para finalizar... Mas já, o Borghettino? Ainda tem mais 14 minutos ainda, Borghetti. Você tá com pressa? Deve estar com fome, nosso amigo. Deputado, conte para nós agora uma fofoca de Brasília aí, né? O senhor já enjoou de comer leite condensado? Não, porque como eu falei, né, no começo, o senhor é o 01 do Bolsonaro. Vários políticos aqui do Paraná, eu até acho engraçado, eles falam, não, porque eu sou o primeiro bolsonarista, eu não sei o quê, e a gente sabe que o senhor é o cara que o Bolsonaro mais escuta no Paraná, até por isso que o Bolsonaro te escolheu para ser o candidato ao Senado. O senhor enjoou já do leite condensado com pão ou não? Você sabe que ele come isso às vezes eu chegava no escritório dele, ele tava lá, durante a tarde ele tava lá comendo um pãozinho com leite condensado. Mas como eu tava precisando dar uma emagrecida, fazia tempo que eu não comia. Agora... mas é bom, né? Vamos falar a verdade. Uma delícia. Agora, essa minha relação com o presidente Bolsonaro é uma relação de confiança. Quando muita gente não acreditava nele, eu tava ao lado dele. Né? Eu trouxe ele pro Paraná quando muitos não acreditavam. Isso antes dele ser pré-candidato, ele estava naquela pré-candidatura, né, rodando o Brasil todo. Então foi uma relação de muita confiança. Quando acontece alguma coisa aqui no Paraná, antes dele ser preso, obviamente, ele pega, liga, e eu acho que é uma confiança recíproca. Né? Então, tudo que acontece, ele aqui no Paraná, ele tem como referência o meu nome e me ligava para saber, Felipe, o que está acontecendo com essa situação? Felipe, por que aconteceu aquilo? Então, confiança não é da noite pro dia que se constrói. Né? Então, foi uma relação... Nos momentos mais difíceis eu estive com ele, no momento da pandemia, eu lembro que muita gente falava para mim, Felipe, abandona o Bolsonaro. Eu falei, não, de jeito nenhum. Quem é parceiro tá no momento bom e no momento ruim. Quando ele perdeu a eleição, eu dei o tempo que ele precisava, porque ele estava mal, todo mundo sabe, mas depois, ali em dezembro, eu estive lá no Palácio do Alvorada 1 ou 2 vezes, fiquei lá conversando com ele, enfim. No momento bom e no momento ruim, né, irmão? Sobre o 8 de janeiro, eu acho que é uma pauta interessante de a gente falar também. O que o senhor viu, né, naquele dia de 8 de janeiro ali? O que as pessoas queriam? As pessoas foram para Brasília. O que elas queriam em Brasília?
É uma boa pergunta, isso eu acho que dá até um livro. Porque a gente tem que entender o motivo da revolta das pessoas. E para mim é muito claro que uma parcela considerável da população viu que o TSE foi parcial durante as eleições. Pendeu para um lado. E esse lado foi o lado do Lula. Né? Inúmeras decisões censurando o Bolsonaro. O Bolsonaro não podia passar o velório da rainha, o Bolsonaro não podia mostrar as imagens do 7 de setembro, o Bolsonaro não podia fazer live do Palácio da Alvorada. Enquanto isso, o lado de lá podia fazer tudo e mais um pouco. Né? Então, essa falta de parcialidade, ou, aliás, falta de imparcialidade do judiciário fez com que a população, ao término da eleição, se revoltasse. Né? E desencadeasse todo aquele processo que a gente viu acontecer no momento pós-eleição. Agora, eu fiz parte da CPI do dia 8 de janeiro. E posso dizer para vocês, depois da segunda quinzena de dezembro, quando o presidente Bolsonaro fez aquele vídeo dizendo que não tinha nada para fazer e tudo mais, aquilo começou a se esvaziar bastante. De 5, 6 mil pessoas que tinha ali na frente do quartel em Brasília, foi para 300 ou 400 pessoas. E cada dia que passava, esse número diminuía cada vez mais. Chegou ao ponto do dia 8 de janeiro ter pouquíssimas pessoas que causaram aquele vandalismo todo. Eu tenho a convicção de que aquilo foi... passar o batom na estátua. Foi inflado por algumas pessoas, que a gente não conseguiu identificar quem, mas as manifestações da direita sempre foram manifestações ordeiras. Vocês são prova disso. Nunca teve esse tipo de vandalismo. Então, muitos fatos são fatos estranhos. Eu vou citar alguns para vocês. Olha só que curioso. A Polícia Militar do Distrito Federal, no dia 8 de janeiro, tinha sido colocada... não era acautelada, né? Os policiais ali nos quartéis esperando. Os policiais foram mandados para sua casa e ficaram de prontidão, cada um na sua casa. Sendo que a ABIN já tinha identificado 3, 4 dias antes que poderia acontecer aquilo. O próprio ministro Flávio Dino, que na época era ministro da Justiça, já tinha baixado o decreto permitindo o uso da Força Nacional. Força Nacional essa, por sua vez, que mesmo acionada por decreto 3 dias antes, no dia 8 de janeiro, cada policial da Força Nacional também estava na sua respectiva residência e não aquartelado esperando acontecer. O GSI, responsável pela proteção do Palácio do Planalto, tem o plano escudo, que é um plano extremamente complexo de proteção da estrutura física do Palácio do Planalto. O então ministro Gonçalves Dias, às 8 da manhã, recebe mensagem falando que os manifestantes estavam começando a descer o eixão para chegar até o Palácio, a Praça dos Três Poderes. O ministro G. Dias manda uma mensagem e some. Não convoca, não chama o plano escudo. Isso foi, inclusive, comprovado pelo próprio... Na CPMI do dia 8, o próprio comandante do Exército assumiu que em nenhum momento foi chamado o plano escudo. Então tudo isso é muito estranho. A impressão que eu tenho é assim, uma máxima na vida, né? Você tem que ver quem que se beneficiou com um determinado fato. Sim. Quem que se beneficiou politicamente do 8 de janeiro? Óbvio que o governo Lula é em conjunto com o Supremo Tribunal Federal. Né? E todo regime autoritário precisa de um mito fundador para se justificar. Você basta ver o primeiro e o segundo ano do governo Lula, só se falava de Rio de Janeiro. Só. E recrudescimento das perseguições nos inquéritos e tentativa de censurar a população com regulamentação das redes sociais. Então, os primeiros anos do Lula foram só repercussões políticas relacionadas ao dia 8 de janeiro. Então, eu tenho certeza que deixaram a porta aberta. Que deixaram aquela manifestação acontecer para prejudicar a população que ali estava. Mas não justifica a quebradeira, né? Eu acho que as pessoas têm que também respeitar a democracia. Claro. É isso. A gente vive numa democracia. E se a gente pegar na história, que o pessoal fala, né? Na história, em 64, o Jango, quando derrubaram o Jango, se você pegar a história, é bem parecida. Por quê? Não teve um tiro também. O que era? As marchas das famílias que foram para as ruas, porque o Jango foi para a China. Ele foi fazer uma visita na China. A China, naquele tempo, nem parecia com a China de hoje, né? Vamos dizer assim, a China com dinheiro. Sim. Ele foi para a China e voltou, falou que ia fazer uma reforma agrária no Brasil. E ele tinha um viés socialista, lógico, a gente não está defendendo. Os americanos aproveitaram junto com os militares ali e deram um golpe. Deram um golpe no país. Era outro contexto político, mas assim... Mas deram um golpe também. E eu acredito que o 8 de janeiro, o que era? Era o início, entendeu? Para ver se algum... Como tinha muito militar a favor de dar o golpe? Tinha. Isso foi mostrado, que tinha militares a favor e tinha militares que eram contra. Até não aconteceu porque os comandantes... Por quê? Na minha opinião, o próprio Estados Unidos
Até a gente viu pela matéria que o cara fez, o Partido Democrata falou, não, é para dar um golpe. E hoje, vamos ser sinceros, um golpe no Brasil hoje não ia dar certo. Irmão, a economia do Brasil é muito grande. Nunca passou pela cabeça do Bolsonaro dar golpe nenhum. O contexto político é completamente diferente. Hoje, todos os países ocidentais não aceitariam aquilo que aconteceu em 64. O Bolsonaro colocou o comandante do exército indicado pelo Lula. Se ele quisesse dar golpe, ele não tinha trocado. Tinha ficado... Mas acho que ele devia ter aceitado, alguém dele. Eu acho que ele devia ter aceitado. Então, acho que o que faltou ali, até porque a gente pega como lição isso, né? Uma lição até da democracia. Venceu a eleição, perdeu. Vamos dizer hoje. O Bolsonaro hoje, com certeza, no próximo ano ia ser presidente da República de novo. Igual aconteceu com o Trump nos Estados Unidos. Vamos dizer assim, só que o Trump teve o mesmo problema lá, a justiça fez, foi diferente. Mas aqui, o Bolsonaro, ano que vem, ganha a eleição, porque o PT tá no governo e tá fazendo um governo, vamos dizer assim, que não tá legal. Todo mundo sabe que não tá legal. Não, claro. Agora... Entendeu? Mas o que acontece? Se tivesse aceitado, não aceitou, deu todo esse problema que deu em cima, 8 de janeiro, quebradeira, sou totalmente contra aquelas punições. É um absurdo uma pessoa pegar 17 anos de punição e você pega um estuprador aí, pegando 10. Eu ia entrar nesse assunto das penas agora, porque quando você pegou e falou que a gente tem que respeitar a democracia, é verdade, a gente tem que respeitar a democracia mesmo, mas respeitar a democracia também é respeitar as nossas próprias leis. O que a gente tem visto o ministro Alexandre de Moraes, ele rasgar as leis sob o pretexto de defender a democracia e condenar senhoras de idade a 17 anos de cadeia. Mas é que a lei, se a gente pegar a lei, mas se a gente pegar a lei, o que acontece aí que é uma mudança na lei. Aí entra o senhor aí também, mais uma parte do senhor como deputado federal. Se você pegar a lei, o que eles acrescentaram em cima daquelas pessoas? Vamos dizer assim, eles acrescentaram coisas muito pesadas na parte da democracia, que é uma lei, acho que até não tão antiga, na verdade, né? Foi 2020 ou 21. Que passou essa lei. Porque revogamos a lei da segurança nacional, né, que estava sendo utilizada pelo ministro Alexandre de Moraes, uma lei resquício do regime militar, substituiu por essa legislação. Que é pesada, na verdade. Que é pesada e que poucos países democráticos do mundo têm leis de proteção à democracia. Salvo engano, tem um estudo da consultoria da Câmara, eu vou pegar e depois eu mando para vocês. Mas, salvo engano, só o Brasil e a Venezuela que tem leis de proteção ao Estado Democrático de Direito. Vocês que votaram, hein, deputado? E vocês que votaram essa lei. Pior. E a gente votou na época para revogar a Lei de Segurança Nacional na expectativa do Supremo Tribunal Federal, como a gente estava revogando a Lei de Segurança Nacional, ia arquivar automaticamente, por abolício crimes, a gente chama no direito, né? O crime deixou de ser crime. Aqueles inquéritos ilegais. Mas o Supremo, para variar, deu uma contornada e falou, não, agora os inquéritos são com base nessas leis. Deputado, vamos finalizar aqui, né? O Borghetti já tá nervoso ali para finalizar. Tá até com medo das minhas perguntas. Não, aqui é sem censura. Podem perguntar tudo. Depois eu corto. Vamos lá, deputado. Agradecer a sua presença. Eu acho que o senhor está bem preparado para ser senador do Paraná. Igual eu comentei numa parte da nossa fala aqui, que eu acho que para ser candidato tem que conhecer o Estado. Sim. Não, eu acho absurdo. Devia mudar essa lei. As pessoas virem de outro estado para o nosso estado ou para outro estado ser candidato. Isso é errado. A pessoa tem que ter o vínculo, tem que conhecer, porque a política é isso. A pessoa tem que conhecer os problemas, saber as demandas. Senão, o senhor imagina, vem um cara lá de Brasília para cá ser candidato hoje a Senado e ele tem o apoio da maioria e vai ser o nosso senador. Você não acha correto a Rosângela ter vindo ser vice aqui em Curitiba? Cara, eu achei um absurdo ela ser candidata a deputada em São Paulo. O paulista votar, porque você é tanto paulista que tem tanta gente que ela eleger ela deputada. Aí depois, é uma lei que tinha que mudar também. A pessoa tem mandato em São Paulo, vem pro Paraná ser candidata, mudou a transferência do título eleitoral dela. A escola? Ela tem mandato lá, ela não foi eleita pelos paulistas, isso tinha que mudar. É um absurdo a pessoa ter essa... É a mesma coisa, na minha opinião, é um pouquinho maior. Eu acho um absurdo a pessoa ser vice-prefeito e ser candidato a governador. Eu acho errado. Termina o mandato. Ou, se você quer ser candidato, tá bom, então você renuncia. Você parou no elogio. Hã? Você estava elogiando. Não, mas é errado. Tava elogiando, né? Mas a gente já vai nessa parte também. Então vai longe, ó. É que eu tô cuidando, falta 2 minutos ainda. Deputado, agradeço a sua presença aqui. Acho que você está preparado aí para ser candidato ao Senado. Acho que a política é isso. A gente tem que debater. Acho que o político ele tem que entender que lá dentro você é um cara de direita. Eu sou um cara de centro. Entendeu? O Borghetti é um cara de esquerda. Né? Ele fala para nós. Mas aquele ditado, o senhor tá deputado, o senhor tá governando para mim e para ele também. Claro. O senhor governa para todo mundo. É isso aí. Obrigado. Eu que agradeço por estar aqui falando com vocês. Foi muito bom. Só passou rápido, Borghetti. Pois uma horinha foi rápido. Umas 2 horas. 2 horas. Né? Mas eu que agradeço, cara. Sucesso, que Deus abençoe a tua jornada. E precisando da gente, a gente tá à disposição aqui. Vamos fazer o debate dos senadores. Excelente. Vamos receber vocês aqui, senadores, candidatos ao governo, deputados, enfim.
Queremos levar essa ideia do 15Cast pra frente. Show, parabéns, conte comigo. Obrigado. Tamo junto, valeu e finalizamos mais um 15Cast. Até a próxima, muito obrigado.